Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje estamos tratando sobre os ofícios de Cristo. Falamos sobre Cristo como profeta e agora falaremos como Cristo como sacerdote. Voltando mais uma vez ao Catecismo Menor, os teólogos respondem da seguinte maneira a pergunta sobre Cristo executar o ofício de sacerdote. Cristo executa o ofício de sacerdote ao se oferecer uma única vez como sacrifício a fim de satisfazer a justiça divina. Ao nos reconciliar com Deus e ao interceder continuamente por nós. Steve Charnock observa que o sacerdócio de Cristo possui duas funções, oblação e intercessão. Ambas estão ligadas, mas há uma sequência. A oblação precede a intercessão, e a intercessão não poderia existir sem a oblação. Owen apresenta um raciocínio parecido, dizendo que os dois atos não devem ser separados, pois ao mesmo mediador pelos pecados cabe sacrificar e orar. No céu, a obra intercessora de Cristo é uma oblação contínua que ele faz de si, de sorte que tudo que Cristo suplicou, mereceu e obteve com sua morte e paixão tem de ser infalivelmente aplicado e outorgado àqueles em favor de quem pretendia obter tais coisas. De outra maneira, sua intercessão é vã. Assim, de outra forma, se não for assim pelo sacrifício, a intercessão dele é vã, não sendo ouvido nas orações de suas mediação. Desse modo, Owen faz uma importante afirmação sobre a particularidade da morte de Cristo na cruz em relação ao seu trabalho de intercessão no céu. Esta é uma rápida sinopse de como os puritanos viam o ofício de sacerdotal de Cristo, mas é preciso acrescentar alguns detalhes. Em primeiro lugar, nem todos os mediadores são sacerdotes, mas todos os sacerdotes são mediadores. De acordo com Edward Reynolds, alguns fazem mediação por meio de súplica, oração e pedido. De modo análogo, Thomas Manton assinala que Cristo é um intercessor não por súplica, mas por mérito. A situação que ele efetuou foi meritória perante Deus por causa do valor da sua pessoa. Ele é o Deus homem e ambas as naturezas eram necessárias para que Cristo tanto representasse seu povo, quanto fizesse pagamento suficiente em favor de seu povo. Reynolds comenta: visto que a virtude da divindade devia ser realmente designada ao sacrifício, caso contrário não poderia haver nenhum valor nem mérito nesse ato, visto que Cristo sacrifício devia ser a vida, visto que esse sacrifício deveria ser a vida, a alma, o corpo do sacerdote, que oferecia, porquanto não era mero sacerdote, mas também fiador, de modo que essa pessoa ficasse em nosso lugar para pagar nossa dívida, a qual era uma dívida de sangue, e por isso tal pessoa tinha de se oferecer. Hebreus 9, 1 Pedro 2. E visto que essa pessoa tinha necessariamente de ser um representante da mesma natureza e valor de todas as pessoas por quem fazia mediação, sendo que apenas por causa dele, foram livradas do sofrimento. Por esse motivo foi necessário que Deus e homem construísse um único Cristo, na unidade da mesma pessoa infinita, de que eram ambas as naturezas. Vamos lá, então. Chão, hein? Para teólogos reformados, a posição ortodoxa sobre a pessoa de Cristo lhe atribui tamanha importância que podem falar de sua morte em termos de reparação e substituição. Tal é o valor da pessoa de Cristo que ele está habilitado a ser um substituto qualificado e fazer reparação suficiente em favor de todos os eleitos de Deus. Tem que pegar uma água ali, senão eu não vou conseguir dar continuidade. Vamos lá, voltando com a água.
Tal o valor da pessoa de Cristo que ele está habilitado a ser substituído. Cristo, com sua reparação, satisfez o Pai e pôde agir como fiador, por causa da aliança entre o Pai e o Filho. A morte de Cristo na cruz, teoricamente, não salva ninguém. Mas nos termos do acordo de aliança entre Pai e Filho, o ato de auto-oblação do Deus homem salva aqueles por quem ele morreu. O que é válido quanto à oblação de Cristo é necessariamente válido quanto à sua intercessão, por causa da relação orgânica entre as duas. Conforme assinalado por Manton, deixa eu ajustar isso aqui, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo não por si, mas pelo povo, tendo os nomes das 12 tribos em seu peito e os ombros do mesmo modo. Cristo entregou em lugar de todos nós, tendo gravado em seu coração o registro específico de cada santo. Antes de sinalizar a natureza da intercessão de Cristo no céu, Owen faz uma afirmação importante e interessante sobre a obra de oblação de Cristo. No pensamento de Owen, a oblação de Cristo não é apenas sua morte na cruz, nem mesmo sua humilhação completa, o estado de esvaziar. Seja prestado obediência voluntária à lei. Seja sujeitando a maldição da lei, na miséria e sofrimento que experimentou ainda em vida, e também não submeter-se à morte de cruz. Owen raciocina assim porque, do seu ponto de vista, nenhuma das ações mediadoras de Cristo deve ser excluída de um trabalho concomitante que construiu a mediação toda nessa obra. Com sua intercessão também não é entendida apenas aquela aparição celestial de Cristo no lugar santíssimo para aplicar em nós todas as coisas boas que adquiriu e obteve com sua oblação, mas também o próprio ato de sua exaltação em que foi conduzido de sua ressurreição para sentar-se à direita da majestade nas alturas, sendo os anjos, principados e poderes sujeitados a ele. Aqui Owen discerne uma unidade na obra de Cristo que lhe permite defender outros lugares a doutrina da imputação da obediência, tanto ativa quanto passiva de Cristo aos crentes. Para Owen e seus contemporâneos, sofrimento, morte e ressurreição, arreção, entronização e intercessão de Cristo são parte de uma obra unificada da redenção. O ofício de Cristo como sacerdote também precisa ser entendido em seu duplo estado como mediador. Depois da humilhação na cruz, aliás, depois da sua vida e morte, Golden expõe isso de forma notável. Ele assinala que a justificação plena dos eleitos depende de um modo especial da intercessão de Cristo. Golden acrescenta: todos os teólogos de todos os lados atribuem a justificação a isso, ao mesmo tempo que introduzem a nossa salvação essa diferença entre a influência de sua morte e de sua intercessão. Salvação essa diferencia entre a influência de sua morte e de sua intercessão, dando a sua morte o nome de medium impetratius, ou seja, um meio de obtenção ou aquisição dela, da justificação, para nós, mas dando à intercessão o nome de medium applications, ou seja, o meio de aplicar tudo a nós. Em outras palavras, a aplicação da justificação é resultado direto não da morte nem da ressurreição de Cristo, mas de sua intercessão. Está vendo aí? A sua intercessão, no ofício dele como sacerdote. Entendeu? A salvação que nos é dada por meio de Cristo não é por causa da vida, da morte, ressurreição, entronização de Cristo no céu. É por meio da intercessão que ele faz por nós, como ofício de sacerdote. Entendeu? Vamos lá. Em outras palavras, aplicação certa. Thomas Watson faz eco à afirmação de God, mas de onde procede nossa justificação? Procede da intercessão de Cristo. A intercessão feita por Cristo é a causa permanente da justificação dos crentes.
Aliás, de acordo com God, a cada momento nossa permanência na igreja, na graça, se deve ao fato de ele estar sentado no céu e estar intercedendo continuamente. A natureza eterna do sacerdote de Cristo se origina no fato de que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão. Por isso esse sacerdócio continua para sempre como profeta. Cristo será meio imediato pelo qual Deus se revela aos santos nos novos céus e na nova terra, mas quer dizer de Cristo como sacerdote? As palavras de Hebreus 7,17, porque dele se dá este testemunho. Tu és o sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Indicam que o sacerdócio de Cristo não acaba. Houve, no entanto, da opinião de que para sempre não deve ser interpretado no sentido absoluto. Cristo é sacerdote para sempre, na execução de seu ofício, até que este seja finalizado. O ofício, né? A fim de trazer salvação a todos os eleitos. Esse para sempre diz respeito à nova aliança, da mesma maneira que sacerdócio arônico dizia respeito à velha aliança. Nova aliança continua até a consumação, portanto, quando o mundo presente, inclusive a dispensação da nova aliança terminar, todos os ofícios mediadores de Cristo e as consequentes atividades desses ofícios cessarão. Até então, Cristo continuará a interceder pela igreja de maneira que nessa obra, Cristo manterá sempre viçoso e verdejante o verdor de sua glória. Na condição de sacerdote sacrificial, Cristo é glorificado em sua morte. Mas, como a aplicação da redenção depende de sua intercessão, é inquestionável que sua exaltação seja uma exaltação real, de forma que tudo o que ele fez pelo seu povo na terra, na condição de seu fiador, pode ser plenamente aplicado aos eleitos mediante sua intercessão como sumo sacerdote deles no céu. Glória, pois, seja dada a Deus nas alturas. E é sobre isso, então, que nós tratamos, sobre esse ofício de Cristo como um sacerdote. E aqui ele deixa muito claro alguns pontos, né? Que o ofício de sacerdote de Cristo, ele cessará após a consumação dos séculos, diferente de profeta, certo? E aqui ele é bem claro ao falar que foi por meio da intercessão de Cristo é que nós somos salvos, entendeu? Porque foi por causa da obra de Cristo, da obediência de Cristo, que ele se tornou o sumo sacerdote que não aqui, ó, da ordem de Melquisedeque. Vamos lá? Na condição de sacerdote, Cristo é glorificado em sua morte, mas, como a aplicação da redenção depende de sua intercessão, é inquestionável que a sua exaltação seja uma exaltação real, de forma que tudo que ele fez pelo seu povo na terra, na condição de fiador, pode ser plenamente aplicado por causa da sua obediência, da sua exaltação. Ele é exaltado, então essa é uma forma de revelar a exaltação de Cristo, ou seja, o que ele pede ao Pai, o Pai assim lhe dá. Vamos lá? Próximo tema. Já deixa seu like nesse vídeo, hein?